A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eita glória, a paz do Senhor, gente. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos juvenis e vamos estudar hoje sobre a importância profética de Israel. Estamos estudando nesse trimestre sobre um assunto muito importante, escatologia. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí o likezinho, deixa aí o joinha, deixa aí o seu comentário, isso ajuda muito a gente chegar mais longe. Muito obrigado pelo teu carinho, tá bom? Olha, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí, todo mundo que você achar que você tiver, ajuda a gente a chegar mais longe falando de Jesus. E olha, quero também lembrar você que a gente está tentando deixar aí para você um link na descrição com um material disponível para você estudar a Palavra de Deus. Vamos que vamos? Vamos estudar a Palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe do juvenis, sobre a importância profética, essa importância que Israel tem na visão escatológica. É claro que a gente está estudando a visão escatológica que trabalhamos aqui na Assembleia de Deus. Nós estamos compreendendo que nós somos também pré-tribulacionistas. O que é isso? É aquela visão que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Beleza? Nós também estudamos, a partir da nossa visão interpretativa, que nós somos pré-milenistas. Nós acreditamos que o arrebatamento acontece antes do milênio. A gente respeita os conceitos de outras denominações, mas precisamos compreender que esse é a nossa visão interpretativa. E na nossa visão interpretativa, nós acreditamos que Israel tem uma importância aqui. É muito importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico da lição. Gente boa, você é servo da palavra. Não se esquece disso. Observa que a tua lição hoje tem alguns objetivos específicos. Fica atento que a tua lição hoje tem 4 pontos e você vai ministrar ponto a ponto para os seus alunos. E o primeiro ponto da sua lição vai tratar sobre o seguinte assunto: o sermão profético. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Eu gostaria que você observasse a palavra de Deus, observasse a Bíblia, o que a Bíblia tem para apresentar para a gente a respeito da importância de Israel. Quando nós olhamos para a Bíblia e lemos Mateus capítulo 24 e 25, a gente percebe que Israel tem uma importância profética ali naqueles textos. A cronologia descrita no texto bíblico descreve para a gente que Israel exerce um papel dentro desse sermão profético de Jesus, esse sermão que traz essa ideia a respeito do arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Observe, por favor, Mateus capítulo 23, versículo 13 a 16, você percebe que após vem essa sequência que nós relatamos para você, mas Cristo fala a respeito aí da cegueira espiritual de Israel. Um povo que passou a exercer essa cegueira, optou por essa cegueira, apesar de estar vendo o Messias naquele período, que é o próprio Cristo. E quando você observa dos versículos 37 a 39, você descobre ali que há um relato profético voltado exatamente para Israel. Versículos 37 e 39 do capítulo 23 de Mateus. E dentro do próprio sermão profético de Jesus, você vai perceber que a tribulação, a grande tribulação, é tema desse sermão profético de Jesus. Ele começa a relatar a respeito dos aspectos da grande tribulação. E segundo as profecias bíblicas relatadas aí nesse sermão profético da grande tribulação, você encontra essas profecias ligadas diretamente para o povo de Israel. Por isso você percebe a importância dessa nação no desvendar escatológico que nós estamos trabalhando aqui com você. Conforme o profeta Daniel, capítulo 9, nós descobrimos, à luz da palavra de Deus, que esse desvendar ocorre aí em meados da grande tribulação, no meio, na metade. Apocalipse, capítulo 6, versículo 4 ao 8, é um texto que vale a pena ser lido em sala de aula. Está escrito que os israelitas, a nação de Israel, vai sofrer exatamente os registros descritos da grande tribulação.
Conforme Daniel capítulo 9, 27, está escrito dentro da palavra de Deus que esse povo, o povo de Israel, vai sofrer esse juízo de Deus, mesmo tendo a falsa aliança com o anticristo, mesmo pensando estar em paz. Mas conforme Mateus 24, 9 e 15, está escrito na palavra de Deus que essa aliança vai ser desfeita. O homem do pecado vai se levantar agora contra Israel. E se levantando contra Israel, o povo hebreu será perseguido. Tem outro fato também que a gente precisa observar a partir das Escrituras. Apocalipse capítulo 13, 11 a 18. Está escrito que a nação de Israel será enganada pelo falso profeta. Olha a importância dessa nação para os fatos escatológicos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. O esfriar espiritual, essa falta de amor vai atingir a nação. Contudo, de acordo com Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14, mesmo diante de todas essas coisas, você percebe que Deus vai levantar servos fiéis, tementes a Ele em Israel. E finalizando aqui o ponto número 1, você vai descrever para os seus alunos a ação do tópico 1 e avançar então para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Os remanescentes do período tribulacional, do período da grande tribulação, o que vai acontecer com eles? Esse é o segundo ponto aqui na classe dos juvenis. De acordo com a própria Bíblia, de acordo com a interpretação que utilizamos, os 144 mil citados em Apocalipse capítulo 7, capítulo 14, são conhecidos como os remanescentes levantados por Deus. Não é aquela ideia da escatologia dos testemunhas de Jeová, que acabam tratando que no céu só vão entrar essa quantidade de pessoas. Não, esses 144 mil são levantados dentro de Israel para serem as testemunhas de Deus espalhadas pelo mundo. De acordo com Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 8, eles são levantados por Deus, descendentes de todas as tribos, para serem testemunhas de Deus pelo mundo. E conforme Apocalipse 14, 1, eles são comissionados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo para pregarem e evangelizarem no período da tribulação. Esses homens e mulheres de Deus, levantados nesse período, são descendentes de Israel para testemunhar as grandezas de Deus. Finalizando aqui esse segundo ponto, você vai perceber que essa visão desses 144 mil são testemunhas remanescentes. Eles vão ser perseguidos, mas vão testemunhar da causa de Cristo no período da tribulação. E é claro que é importante você apresentar aí a ação do tópico 2 e avançar para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, esse é o terceiro ponto da nossa lição. Essas duas testemunhas são filhos de Israel. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 12. Vale a pena você ler esse texto bíblico com os seus alunos. Tem muita gente que trabalha com essas testemunhas, citando, por exemplo, que possivelmente pode ser Moisés. Alguns dizem que pode ser Enoque, outros dizem que pode ser Elias. Porém, uma coisa eu quero deixar claro aqui para você. A Bíblia não cita o nome deles. Não dá para saber se é Moisés, Elias ou Enoque. Um dos três ou dois desses três, não dá para saber. Mas a Bíblia faz questão de dizer que eles serão filhos de Israel levantados no período da tribulação para testemunhar do nome do Senhor. E o ministério das duas testemunhas é tremendo. Acredita-se que eles testemunharão diante do muro das lamentações. A própria Bíblia faz questão de dizer que exércitos irão se levantar contra eles, ao ponto de atacá-los, mas não os ferirão. Eles terão o poder de orarem e o Senhor enviar fogo do céu, de intercederem, Deus mandar chuva, de uma maneira espetacular. Serão profetas de Deus nesse período. Porém, a própria Bíblia faz questão de dizer que somente a besta que se levanta contra eles
é capaz de retirar-lhes a vida. O próprio texto bíblico faz questão de dizer, em Apocalipse também, capítulo 11, que essas duas testemunhas serão mortas, despedaçadas e lançadas para que todo olho possa ver. É claro que hoje nós estamos na era digital. Imagina só como todo olho pode ver. Através das redes, o povo vai compartilhar a morte das duas testemunhas, vão visualizar em todo mundo esse relato bíblico. E a ideia que se traz aqui é que eles estarão festejando. O texto bíblico faz questão de dizer que eles estarão festejando a festa pela morte das duas testemunhas. Mas eu fico encantado ao ler o texto bíblico, que o próprio texto também faz questão de dizer que durante aquele período, até o meio-dia, exatamente ao meio-dia, as duas testemunhas estarão lá despedaçadas no chão. Mas o texto bíblico faz questão de dizer que o Senhor vai raiar nas nuvens, o céu vai ser rasgado, o Senhor aparecerá em glória e chamará os dois pelo nome, pedindo para que eles possam subir à sua presença. O texto bíblico faz questão de dizer que eles vão ressuscitar. Cada osso vai voltar para o seu lugar, eles irão subir diante do Deus eterno. Então todo olho vai ver e vai testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Que coisa linda! Finalizando, gente, aqui o terceiro ponto, apresente a ação do tópico 3 e vá para o 4, para você entender um pouco mais sobre essa importância de Israel nas profecias bíblicas. Israel será julgado. Esse é o quarto ponto. Como Israel será julgado diante do Senhor? Qual é o julgamento que Deus tem preparado para os filhos de Israel? Ezequiel capítulo 20, versículo 33 diz que desde os tempos antigos Deus já tem preparado esse julgamento para a desobediência dos filhos de Israel. Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9 também relatam isso. É conhecido no Antigo Testamento como o dia da ira do Senhor, o dia do juízo de Deus, voltado para os filhos de Israel. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 17, está escrito que o juízo de Deus será derramado sobre os filhos de Israel. Então o juízo de Deus será severo para os israelitas. E as taças da ira de Deus serão derramadas para que provoque arrependimento nos filhos de Israel. Deus tem uma aliança espetacular com esse povo, e em todo tempo ele procura que esse povo possa se restaurar diante da sua presença. E de acordo com Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26, você percebe que esse resultado do julgamento é exatamente para poder trazer o entendimento dos filhos de Israel que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com a videoaula de hoje. Um beijo no teu coração. Não se esqueça de apresentar a ação do tópico 4, tá? A gente já está comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, tem um monte de coisa aí no canal. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.